Oh, glória a Deus, aleluia! Vamos colocar de pé. Glória a Deus, estamos online. Pessoal aí do louvor, os irmãos da comunicação, as amadas ovelhas que estão aí. Glória a Deus pela vida de cada um, dos irmãos que estão assistindo também online. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela comunhão, por a gente estar juntos aqui, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Quero abrir esse culto aqui, recitando o Salmo 133, que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, corpo de Cristo. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce pela barba, a barba de Arão, e que desce pela gola das vestes. Quando esse salmo diz isso a respeito de comunhão, ele está falando sobre o óleo do Espírito Santo, que desce sobre a cabeça. É uma figura de Cristo. Quando é citado Arão nesse texto, é uma figura de Jesus Cristo. E desce pela barba. A barba fala de autoridade, fala da unção, do óleo do Senhor, que desce da cabeça, que é Cristo. A barba, que é a autoridade, como o Apocalipse diz, que há um anjo da igreja, um pastor da igreja. Então desce sobre a autoridade que está sobre as nossas vidas, e desce até nós, a gola de Arão, que fala da linha de frente, a primeira a ser ungida depois da barba. E você sabe que as vestes sacerdotais, as vestes naquele tempo de Arão, do sacerdote, tinham várias camadas, e quando o óleo descia, essas camadas elas colabavam, elas se colavam pelo óleo, ficavam tão unidas que não dava nem para separar. É o que o Espírito Santo faz com a gente. O Espírito Santo nos une. Esse é um salmo de comunhão. Com bom, com suave, é que os irmãos estejam em união. O óleo precioso que desce sobre a cabeça, que é Cristo, a barba, que é o pastor, a gola de Arão, os irmãos que estão na linha de frente, até as vestes, colando, deixando a gente juntos, unidos pela comunhão do Espírito Santo. O texto continua dizendo, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor derrama sua bênção e a vida eterna. O Hermon é um monte muito alto que tem ali, que fica muito acima dos outros vários montes de Sião. O Hermon, naquele local desértico, mesmo em tempos de seca, por ser tão alto, ele refrigera todas as montanhas. Por quê? Porque ele é tão alto que ele fica cheio de gelo, cheio de neve por causa da altura. E quando não está em tempo de inverno, aquela neve derrete, desce tanto água para dar vida e sustento, quanto uma brisa fresca muito grande, e faz com que haja refrigério em todo Sião. Assim é a amizade, assim é a comunhão, é um refrigério a gente ter uns aos outros, é como o orvalho do Hermon que vem dando vida, e assim o Senhor fala, quando há comunhão, há vida e vida eterna. Então, nesse sentido, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, para que possamos ser um em Cristo, e que possamos crescer juntos na palavra. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse culto. O Senhor já sabe, ele é consagrado a Ti. O culto, terça na palavra, é consagrado ao Senhor, papai. Que haja, Pai, entre nós comunhão, que haja entre nós amor entre os irmãos, o aprendizado da palavra, o crescimento em Cristo, para que possamos estar juntos, unidos em um só propósito, que é Te conhecer, que é prosseguir em Te conhecer, Senhor, que possamos estar unidos, todos nós, como corpo de Cristo, sendo o Senhor, o cabeça, o principal, o que nos ordena, o que nos direciona, o que nos guarda, o que nos dá a direção para vivermos no Teu propósito, Senhor. Que nós possamos, como corpo de Cristo, Senhor, Te agradar. Que nós possamos, como um só, fazer um louvor de adoração ao Senhor. Possamos adorar o Teu nome, glorificar o Teu poder, glorificar a Tua presença poderosa nesse local. E como diz a Tua palavra, no Salmo 133, na comunhão dos santos, que possamos encontrar vida e vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, consagramos esse dia ao Senhor, consagramos esse culto nas terças-feiras, o culto na palavra, consagramos ao Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória dEle, e somente dEle, em o nome de Jesus. Quem crê, diga amém, glória a Deus. Glória a Deus.
Oh, Jesus maravilhoso, é só o teu amor mesmo, Senhor, é o teu amor, é o teu amor, é pelo teu amor que nós vivemos, respiramos, existimos, é só pelo teu amor, Senhor. Vamos continuar nesse ambiente de glória, de adoração e de quebrantamento, e agora vamos adorar o Senhor com nossas ofertas e os nossos dízimos. Se o irmão conseguir colocar aqui atrás os dados da igreja, isso, Itaú, Bradesco, Pix, amém? Eu quero ler uma palavra com os irmãos, Atos 5:1, Atos capítulo 5, versículo 1, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Por que você mentiu para os homens? Porque você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor, e todos souberam o que tinha acontecido. Levantando os moços, cobriram o corpo de Ananias, e levando para fora, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que venderam aquela terra? Você pode repetir? Este valor. Você já tinha reparado no valor que essa terra foi vendida? Foi por este valor que venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Então os moços viram que ela estava morta, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar deste acontecimento. Por que Ananias e Safira fizeram isso? Por que eles venderam o campo, que já era deles, por certo valor, e deram só a metade? Por causa do contexto. É o texto que eu não li, que vem antes. Barnabé havia dado uma propriedade sua. Ele havia entregue e entregou aos pés dos apóstolos o valor dessa propriedade. Por religiosidade, por vaidade, eles deram também, pelo menos parte, para que pudessem dizer, para que as pessoas pudessem dizer: Ananias e Safira são muito espirituais. Eles também venderam sua propriedade e deram para a igreja, aos pés dos apóstolos. Foi com má intenção. Ao homem a gente engana, ao Espírito Santo, não. Foi por causa desse contexto, de ser tão bom quanto Barnabé. Eles não entenderam, mas Deus sonda os corações. Sabe Barnabé? Ele era levita. Aos levitas, a lei dizia que era proibido ter propriedade. Mas o povo judeu, afastado de Deus, passou a fazer tudo que era errado perante a lei. E ali Barnabé, ao entregar, ele estava reafirmando sua aliança com Deus. Tem toda uma intenção pura por trás. Ele estava reafirmando sua aliança, quando lá em Levítico diz que os levitas não terão propriedade física. A propriedade deles é o próprio Senhor, é o próprio Rei Eterno. E ali Barnabé faz isso como um símbolo grandioso da sua fé, do seu retorno à aliança. Vem Ananias e Safira sem entender nada, tentam defraudar por vaidade. O Espírito Santo vê. Amados, refaça a sua aliança com Deus, com a intenção certa no coração, com a intenção correta de amor ao reino, de amor a Deus e de amor à aliança. Cadê o irmão com gasofilácio?
com essa intenção correta, está aqui. Você pode trazer a sua oferta e você pode trazer o seu dízimo. Deus te abençoe. Aleluia! Vocês estão felizes? Glória a Deus! É uma bênção e uma honra poder estar aqui ministrando para os irmãos. Com muito temor no coração, eu trago uma palavra a respeito da ceia do Senhor. Eu quero discernir com os irmãos a respeito da ceia do Senhor. Podem tomar o seu assento, né? Nós vamos falar sobre esse assunto que muitas vezes existe dúvida na igreja. É um assunto que a gente precisa se aprofundar, porque é tão importante, é tão profundo mesmo, a importância da ceia do Senhor, o peso da ceia do Senhor. Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 11, 17 ao 34. Vamos ler um texto um pouquinho grande. É uma exortação, começa com uma exortação de Paulo a respeito da postura dos coríntios perante a ceia do Senhor. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome e outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quantas demais coisas eu os ordenarei quando for aí. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Fala conosco, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Jesus. Fala aos nossos corações, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, para que possamos compreender a grandeza da aliança de sangue que temos contigo, a grandeza da importância da ceia do Senhor, que o Senhor nos proporcionou, para nos salvar, para nos dar a vida eterna, e para reafirmar o nosso voto eterno com o Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Quem crê, diga
Amém, aleluia e glória a Deus. A ceia do Senhor, irmãos, é o ritual mais importante da igreja de Jesus Cristo, do corpo de Cristo. Eu comecei falando sobre o Salmo 133, né, de união. A ceia aponta para a união. Nós éramos dispersos, agora nós somos uma família, temos algo em comum, filhos de Deus, algo em comum, salvos de Deus. E essa família de Deus, ela se reúne para tomar a ceia, para discernir o corpo de Cristo, comer o pão, beber o vinho, o suco de uva no nosso caso, né, que representa o sangue de Cristo, e a própria carne de Cristo, o corpo de Cristo. Quando a gente faz isso, simbolizando essa aliança, a gente está lembrando daquilo que o Senhor fez por nós, como diz aqui a palavra, lembrando que Ele morreu, ressuscitou, virá nos buscar. Uma aliança de sangue que aponta para a remissão dos nossos pecados, uma aliança eterna que aponta para a nossa salvação. E a gente é um pouco ruim de memória, tem que ficar lembrando. Deus é muito esperto, muito inteligente, muito sábio, tem que lembrar, tem que colocar um ritual para a gente se lembrar, tamanho sacrifício foi feito, tamanho peso de aliança de sangue foi feito. Façam sempre. A tradição colocou que a gente faça a ceia do Senhor uma vez por mês, em algumas igrejas, né? Nessa igreja, aqui em Lagoinha Céu Azul, acaba sendo mais de uma vez por mês, né? No culto Legacy é uma vez por mês, cai numa semana, na outra semana tem uma ceia no culto de quarta, na outra semana tem uma ceia no culto de domingo, então acontece algumas vezes. Em teoria, era todas as vezes que eles se reuniam. Existia o partir do pão, existia o beber do cálice para louvar ao Senhor. Mas enfim, por organização, foi feito dessa forma. Mas só para a gente saber exatamente como era feito. É importante a gente ver como que na cultura de época, como que na igreja primitiva as coisas aconteciam. E não era só um pãozinho pequenininho e um copinho de suco. Era realmente, eles comiam peixe, comiam muito pão e bebiam vinho, né? Era assim que funcionava. Por isso, nós vamos falar daqui a pouco com mais detalhes, que foi falado aqui no texto base, que eles exageravam, comiam muito e se embriagavam. Então vamos discernir o texto. Muitas pessoas não têm a consciência de quão importante é a ceia. Muitas pessoas tomam a ceia sem o entendimento de seu significado. Muitas pessoas tomam a ceia sem o devido temor. Olha a tônica do apóstolo Paulo. Olha como ele vem ensinando e exortando. Alguns tomam para sua condenação. Muitos são os que dormem, estão doentes por tomar a ceia de forma indigna. Muitos tomam de forma indigna, sem temor, sem discernir o corpo de Cristo. Nós vamos ver o que significa isso. O que é não discernir o corpo de Cristo e tomar de forma indigna. Muitos deixam de tomar a ceia, sendo que deveriam tomar, porque não entenderam o que é tomar a ceia de forma indigna. Não compreenderam o que é discernir o corpo de Cristo. E deveriam tomar a ceia, mas não tomam. É muito cultural. É muito cultural da igreja evangélica. Muito cultural. A pessoa se sente no pecado, passa o irmão com a ceia e aquele constrangimento. Não, obrigado. Opa, está no pecado ordinário. E vai para o próximo. É aquele constrangimento. Falta de entendimento da Escritura, amado. Oséias 4:6 diz: meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Nós vamos discernir melhor. Vou dividir aqui em 3 pontos, A, B e C, que nós vamos aqui discernir a respeito da aliança. Primeiro ponto eu vou falar a aliança e a salvação. Antes de falar qualquer coisa, vocês sabem que existem muitas alianças que foram feitas com a humanidade, desde que o homem caiu, até antes, né? A aliança adâmica com Adão e Eva, a aliança noaica com Noé, a aliança abrâmica com Abraão, a aliança mosaica com Moisés,
A aliança davídica, alguns estudiosos colocam a aliança palestina, que é um momento depois de Davi, toda aquela guerra ali, e tal, e outras promessas. Nem todos os estudiosos consideram a aliança palestina como válida, e sim até a de Davi. E depois temos a nova e eterna aliança, a aliança da graça, certo? Glória a Deus, verdade, glória mesmo. Glória a Deus, estamos na aliança eterna, a nova e eterna aliança com Jesus. Quando que ela foi ratificada? Pergunta para os irmãos. Quando foi que essa nova e eterna aliança foi ratificada? Foi o ponto mesmo que Jesus iniciou essa nova e eterna aliança. Quando foi que ele proclamou ao homem essa aliança? Por exemplo, a de Abraão é muito fácil. A de Abraão em Gênesis 15, quando ele põe Abraão para dormir e coloca 2 animais e faz um formato de 8, que é de cultura de época, fazer esse tipo de aliança. Eu vou ministrar só sobre a aliança de sangue um dia, hoje não. Mas ali é bem clássica a aliança feita com Abraão e Jesus com a humanidade. Onde foi o momento da aliança? Na cruz? Algum palpite? Onde foi ratificada ali? Onde foi proclamada pelos lábios de Deus, pelos lábios de Jesus Cristo, o Deus vivo, a nova e eterna aliança? Na cruz, alguém falou? Na ceia. É isso, na ceia, antes da cruz. Antes da cruz. Ali na cruz foi o ponto fulminante do sacrifício, que é um dos 9 termos de aliança, é a morte, né? Mata-se um animal e parte ele. Mas Jesus cumpre os 9 pontos, e nós vamos falar disso no dia que eu vier com o tema aliança de sangue. Mas aqui, sendo bem breve, falar só um pouquinho sobre esse tema, foi na ceia. Sabe por quê? Porque ali ele cumpre os termos principais e anuncia essa aliança com o homem. Ele anuncia, ele diz: esse é meu corpo, esse é meu sangue. Na cultura de aliança, na cultura de época no Antigo Testamento, eles realmente bebiam o sangue um do outro, quando iam fazer uma aliança. Comiam um pedacinho da carne, cortavam um pedacinho assim do braço, e comiam um pedacinho da carne um do outro. Cortavam o braço, e um salpicava o braço no sangue no braço do outro. Trocavam sangue para falar: tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu, tudo que eu sou, você é, tudo que você é, eu sou. Depois jogavam pólvora para ficar uma cicatriz bem grande, para mostrar a marca da aliança, ou cinzas. Então esses termos foram cumpridos ali. Não somos canibais, não fazemos esse tipo de rito. Então Jesus usou como figura o pão e o vinho, para não precisar de todo ser humano comer de fato da carne do Jesus, homem que passou pela terra só por um momento, depois morreu, ressuscitou em corpo de glória, está no terceiro céu. Como comeríamos? Mas ele fala: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem comigo, não é digno de mim. Porque aliança de sangue, aliança firmada, ceia do Senhor. Ali ele anuncia, na hora da ceia, a aliança profética. Eu não vou falar muito dos pontos dos termos da aliança. Como já disse, o corte na carne, um momento cerimonial, né? Uma alimentação cerimonial perante testemunhas é feita, e a cicatriz. Eu só vou falar da cicatriz. A cicatriz que eu falei que em cultura de época eles passavam ou pólvora ou cinza para deixar uma queloide, né? Para deixar bem grande, que aí um povo chegava em outro para guerrear, e o outro falava assim: nossa, esse povo é fraco, vamos guerrear e vamos matá-los. E aí o cara levantava o braço, cheio de marcas de cicatriz, cheio de marcas de aliança. Opa, contra esse exército eu aguento, mas com quem que ele está aliançado? Eu estou vendo várias alianças. Opa, vamos conversar, quais são os termos, quem é você. Então a coisa muda. Por isso marcava, para demonstrar: eu tenho uma aliança com alguém. Jesus, ele deixa uma marca, que é a aliança dele. Isaías 49:16, isso é tremendo. Veja, eu gravei você nas
palmas das minhas mãos. Nas palmas das minhas mãos. Lembra do furo? Lembra das mãos furadas de Jesus Cristo? Eu gravei vocês nas palmas das minhas mãos. Essa é a marca da cicatriz que ficou de forma eterna. Interessante uma coisa, acompanha comigo. Quando Jesus morre e ressuscita, você reparou que os discípulos a princípio não reconhecem Ele? Você lembra dos textos? Não reconhecem Jesus, Lucas 24:15. De repente Jesus apareceu junto a eles, caminhando ao seu lado, mas eles não sabiam quem era Jesus, porque Deus os impediu de reconhecer. Até aí, Ele não foi reconhecido, não tinha nada que mostrava que Ele era o Cristo. Interessante. João 20:14, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, é Maria, viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus, não reconheceu o Mestre que morreu e ressuscitou, não reconheceu o Deus vivo que morreu e ressuscitou. João 20:25, agora sim vai reconhecer, com Tomé, eu sempre falo bem de Tomé é o cara, graças a Deus por Tomé. João 20:25, depois eu pulo para o 27. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão no seu lado, onde ele foi furado, de maneira nenhuma o crerei. Então dirigiu-se a Tomé dizendo, aqui é Jesus, depois que ele aparece, eu pulei para o versículo 27, então dirigiu-se Jesus a Tomé, dizendo, coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, agora não sejas um incrédulo, mas crente. Amados, vocês estão me acompanhando? Vocês estão aqui? Lembra como foi na crucificação? Ele foi destroçado, Jesus foi batido com aquele chicote com pontas de osso, no final do chicote, que é de cultura de época, lá dos romanos, foi destroçado, as suas costas estavam em carne viva, meu amigo, a cabeça estava toda rasgada por aquela coroa de espinhos, ele foi batido com um caniço, ele foi espancado, possivelmente o seu rosto estava todo desfigurado, ele inteiro estava todo aos pedaços e desfigurado. E aonde estão essas marcas de que ele foi batido e trucidado? Não estão. Quando ele recebe um corpo de glória, ele recebe um corpo totalmente perfeito, incorruptível. Mas quais são as marcas que permanecem? Os furos nas mãos, a marca no lado. Tomé, chega aqui, você me reconhece agora? Olha os furos nas mãos, olha a marca no lado, põe o dedo aqui no rasgado aqui do meu lado. As marcas que são de aliança, essas permanecem. As outras marcas são passageiras. As da aliança, dos termos da aliança, ele mantém os cravos nas mãos. Eu escrevi na minha mão, eu escrevi o seu nome na minha mão. O lado é onde a noiva saiu. Assim como Adão e Eva, quando Deus coloca Adão para dormir e tira a noiva do seu lado da costela, também Deus coloca Jesus para dormir, e a Bíblia diz que saiu água e sangue. Isso não é comum, é muito importante entender porque que saiu água, porque que saiu sangue. É a noiva, porque água representa o Espírito Santo na Bíblia, e sangue, aliança, significa o nascimento, de fato, da igreja, da noiva. Assim como a noiva saiu do lado de Adão e Eva, isso é profético, e é um tipo e antítipo, é um tipo de Cristo ali, Adão e Eva, e o antítipo é Jesus Cristo, para quem a figura aponta, está apontando para Jesus, de onde sai a noiva. A Bíblia diz que o céu se escureceu, quando Jesus morreu ali na cruz, porque ele disse, eu sou a luz do mundo, lembra? João 1:5, eu sou a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, as trevas não o puderam conter, por isso que a luz apaga quando ele morre, e quando sai a água, a luz volta. Interessante, porque representa a vinda da noiva, o ministério do Espírito Santo, ele vem junto com o ministério, junto com a igreja, nascimento da igreja.
quando o Espírito Santo vem com o seu ministério na terra, é o nascimento da igreja. Quando a igreja é arrebatada, lá em Apocalipse, o Espírito Santo sobe também e se escurece de novo. Então aqui tem uma figura perfeita: os furos nas mãos, o rasgo no lado, figuras de aliança, figuras de aliança. A ceia aponta para essa aliança de sangue e aponta consequentemente para a nossa salvação. Como eu citei lá no texto inicial, no nosso texto base, que nós seremos arrebatados pelo Senhor. Deixa eu ver se eu encontro aqui exatamente o ponto. Isso, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vim para quê? Para que Jesus vai vir? Estamos fazendo a ceia aqui todo domingo, alguns domingos, algumas quartas, alguns sábados. A igreja de Jesus tem feito a ceia do Senhor para dizer, até que Ele venha. Para qual propósito? Jesus vai voltar. Levar a noiva, arrebatar a igreja, é para isso que nós estamos esperando, é isso que a gente está apontando na ceia, a volta de Cristo, o arrebatamento da noiva, a promessa eterna. Ele deixou o Espírito como penhor. O penhor a gente deixa para dizer, eu vou voltar para buscar esse objeto. Você paga um preço, a Bíblia diz, Jesus pagou um alto preço, preço de sangue, deixou o Espírito Santo como penhor, para dizer, eu vou voltar. E Ele volta, recolhe, lá em Apocalipse vai acontecer, recolhe o Espírito Santo, Ele sobe, o Espírito Santo junto com a noiva, sua propriedade. Jesus comprou para Deus povos de toda língua, tribo e nação, e fez deles reino de sacerdotes para o servir eternamente. Glória a Deus, aleluias. Nós seremos arrebatados pelo Senhor, nós ficaremos no céu por 7 anos para começar. 7 anos, quem está acompanhando Apocalipse, logo eu vou mandar mais vídeos da continuação do curso, mas quem fez até agora, a gente está no estudo de Apocalipse, que ainda não terminou, a igreja é arrebatada, tem o tribunal de Cristo, vou falar disso agora, logo depois tem 7 anos da ceia, 7 anos das bodas do Cordeiro, 7 anos de casamento, irmão, 7 anos de festa. Você está preparado? 7? Quem já fechou algum contrato? Porque tem cheio de irmãos ricos aqui, né? Glória a Deus, dando ofertas e dízimos vultuosos, né? Quem já fechou uma festa ali, nessas casas de festa, Let's Go Festas ali na Lagoa da Pampulha e outros similares, né? A festa de 3 horas é mais barata, 2.000, 3.000 conto. Suave para vocês. Aí qual festa que vocês costumam fechar? A de 6, 7 horas. É um pouco mais puxada, é 8.000, 9.000 conto, né? Então os irmãos daqui de Lagoinha Céu Azul só fecham festa assim, 6, 7 horas para lá, né? Regada a muita bebida, amém? Sem álcool. Isso aí você não deixou molhar o bico. Muita bebida, sem álcool, muita comida, muita festa, muita comunhão com os amados irmãos. Então os irmãos aqui são muito prósperos. 7 horas de festa. Irmãos, eu estou falando de 7 anos de festa no céu. 7 anos de festa com o Senhor, onde Ele diz, eu não voltarei a beber do fruto da vide, até que encontre com vocês no reino do meu Pai. Lá nós vamos tomar do fruto da vide, com santidade, com santificação do Senhor, o próprio vinho de Deus, esse a gente vai saborear. Tremendo, né, irmãos? Mas vocês viram que o texto base que eu li, ele começa com uma exortação. Eu preferi falar do meio do texto para baixo, porque ele dá uma exortação bem severa, e depois de quebrar o pau com os coríntios, ele fala, porque aquilo que eu ensinei foi o que eu recebi, de Jesus Cristo, tal, e cita a ceia do Senhor, onde devemos comer do pão, beber do cálice, que é o seu corpo, que é o seu sangue, em memória dele, até que ele venha, etc, etc. Mas primeiro vem uma grande exortação. Preferi falar aqui da grandeza da ceia, da importância da ceia, e agora tratando ainda desse texto,
a exortação, as críticas a respeito de tomar a ceia de forma indigna, sem temor. É importante falar disso demais, porque, como eu disse na minha introdução, muitas pessoas deixam de tomar a ceia. Não, muitas pessoas, primeiro, tomam a ceia sem temor, de qualquer jeito, de forma indigna. E muitas pessoas deixam de tomar a ceia, sendo que deveriam tomar. É muita confusão. É muito falta de conhecimento da Escritura, ou de ensino, ou de o que quer que seja. Todo mundo culpado. Nós, os pastores, mestres, ovelhas, igreja de Jesus, todos nós estamos em erro. Todos nós precisamos nos corrigir. Então, um pouco de ensino sobre esse assunto é muito bom. Muito ensino sobre esse assunto, melhor ainda. Quando Paulo diz que devemos discernir o corpo de Cristo, o que é isso? Deixa eu repetir lá os textos. 1 Coríntios 11, 21 a 22, que ele fala dessa crítica, e depois eu vou pular para o 27. 11, 21. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E quando um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Está vendo? Começa com uma crítica. Começa com a crítica. Vamos discernir a crítica e vamos discernir o equilíbrio. Vocês não têm casa para comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer de vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Pula para o 27. Por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo de Cristo. Primeiro ele vem com a palavra de temor. Lembra que eu disse que, nos primórdios da igreja não era um pedacinho assim de pão torrado, de pão sírio, igual a gente aqui, e um copico de suco de uva, né? Não era assim. Era realmente uma mesa farta. E se você for entender o que acontecia na cultura de época, por que da crítica, a gente tem que entender o erro deles. O erro deles é a glutonaria, é comer exageradamente. Vocês não têm comida em casa não, vocês estão aqui, é para comunhão entre os irmãos, comunhão do corpo de Cristo. Vocês eram separados, agora são um, é uma família de salvos. Deus uniu todos em um propósito, os salvos de Cristo, os filhos de Deus, em honra e glória a este Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e vai voltar. Entenderam? Não, mas vocês vêm e comem até a boca travar, sem o cuidado com os que não têm. Então, divisão, lembra que fala no final do texto, tem divisão, facção entre vocês? Existia divisão, eles não esperavam aqueles que eles tinham rixa. Uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Cefas, outros são de Cristo. Então, o grupinho, a panelinha que chegava, metia a boca na comida, comia tudo, bebia à vontade. Por causa da facção, eles comiam demais e não esperavam os outros. Os pobres, eles não esperavam também. Não, vocês não deixam para os que têm necessidade? Eu trouxe esse texto aqui, papapá. Enfim, lá no texto base vai falar isso. Os que têm necessidade, alguns não tinham condição financeira mesmo, eles deixavam de lado. E comer antes dos outros chegarem. Aqui, os que nada têm, ou menosprezam a igreja de Deus, envergonham os que nada têm. Tem os pobres também, e comer sem esperar. Outro ponto ainda é que alguns, especialmente escravos, chegavam depois de certo horário. Alguns que trabalhavam, especialmente os escravos, chegavam depois para a ceia, e esses não eram esperados. Quem estava fazendo ali, cheio de facção, divisão, não queria nem saber de comunhão nenhuma. Comiam à vontade e entornavam no vinho, com álcool, bebida alcoólica mesmo, o vinho, que se tomado de forma correta, sem exageros, amém, mas não, se embriagavam, pecavam na glutonaria, pecavam na bebedice, ficavam bêbados, pecavam na comunhão de Cristo, sem discernir o corpo de Cristo. Entenderam agora? Corpo de Cristo são as pessoas, nós somos o corpo de Cristo. Quem que eles não estavam discernindo? Como assim que o texto diz que ele não discernia o corpo de Cristo?
É por causa da comunhão com os irmãos, que são o corpo de Cristo, por causa dessas divisões que eu acabei de falar, por causa da falta de esperar os mais pobres e os escravos, por causa de comerem, beberem e não deixarem nada. Vocês não têm comida em casa? Não dá para encher a barriga em casa e vir aqui por comunhão, por outro objetivo, por outro propósito maior? Então primeiro vamos discernir o contexto de época e o porquê da crítica, né? Comunhão, irmãos. Já viram quando um irmão está super espiritual, orando, adorando, e daquele fogo, e você cutuca ele, o que é? Uma vez acontece com a gente, né? Uma vez aconteceu, eu fui chamar o irmão, estava orando lá em cima, lógico que eu não vou citar nome, e aí pediram para descer com ele, porque iriam usar aquele espaço. Na hora que eu chego, ele estava lá ajoelhado no fogo. O irmão, você vai ter que descer. Ele olhou para mim com uma cara de ódio. Eu falei, eu ia expulsar. Na hora que eu tentei discernir o que estava acontecendo, era só ódio mesmo. Não estava endemoniado, era só raiva e ódio. Amados, se nós estamos conectados com o céu, nós vamos estar conectados com os irmãos. Quanto mais vida com Deus você tem, mais você consegue amar os irmãos, suportar as chatices, suportar os infantis, suportar os que pecam. Eu, enquanto pastor da comunicação, eu tenho uma máxima. Assim que eu cheguei, eu falei, amados, eu tenho uma visão, quero compartilhar com vocês. Os irmãos sabem, eu não chego mandando nada, eu vou expressar o meu coração para vocês, e se alguém quiser ouvir, bênção. Quem não ouvir, quem não acatar, é ele com Deus, na questão da desobediência, na questão de não crescer, não evoluir. Eu falo, amados, nós estamos aqui para lavar os pés das pessoas, nós estamos aqui para lavar os pés do louvor. O louvor está ali adorando, nós temos que levantá-los, dar tudo o que eles precisam. O som tem que estar perfeito, aqui tem que estar perfeito. E ali eu fui tentando encaixar isso na cabeça dos irmãos. Não, é a comunicação que é importante, é a gente que, você não sabe aquilo. Não, amados, nós temos que lavar os pés deles. Quando se por acaso algum dos irmãos aqui for um pouco grosseiro, a gente pede perdão, a gente cuida, a gente lava os pés, pega o microfone e faz. E eu chego, critico quando tem alguma rinha, não chego nos irmãos e às vezes o irmão da comunicação está nervoso com o irmão do louvor. Eu falo, eu não quero saber o motivo, não importa. Como que você está tratando ele desse jeito? Que exemplo que é esse? A comunicação não pode ser assim. Eu, enquanto pastor da comunicação, eu não permito. A pessoa pode continuar fazendo e vai continuar para sempre, eu vou só falar. Eu não vou mandar, eu vou só falar, ensinar, e duro é contra ti recalcitrar contra os arguilhões, apóstolo Paulo. Duro é contra ti lutar contra o Espírito Santo, mas eu só vou falar, gente, amor, cuida, ama, lava os pés, serve, mas perdeu paciência, mas você fica e ama e cuida e serve, o que ele pediu você faz, a não ser que seja pecado, aí não, mas tirando isso, então, qual que é a questão? Amor e comunhão. Qual que é a questão da ceia? Amor e comunhão, é isso que os coríntios estavam esquecendo. Sem amor e comunhão, não faz sentido. Vocês sabem que a lei de Moisés, ninguém conseguiu cumprir, amém? Amém? Ninguém cumpriu? Ninguém cumpriu. Ninguém, veio Jesus, né, e finalizou a lei e cumpriu a lei, e mudou de sacerdócio levítico, para o sacerdócio de Melquisedeque, enfim, humano, não cumpriu, aquelas leis que você demora 4, 5 meses para ler, de tão difícil, impossível de cumprir, Deus trocou, novo mandamento vos dou, Lucas 10, 27, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se fizer isso, cumpriu toda a lei. Se você for analisar a lei, ou os 10 mandamentos, que são os mais, né, visualizáveis,
Alguns são entre o homem e Deus, relação entre o homem e Deus, não fará imagem de escultura, amará só seu teu Deus, papapá. E outros são entre você e o irmão, não roubará, não furtará, não, né, dará falso testemunho contra o irmão, não adulterará, papapá. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, pronto. Tiago, ele vai dizer, você quer descumprir toda a lei de Moisés no Novo Testamento? Hein? Vocês estão aqui? Pessoal online, você está aqui? Você quer aprender a descumprir a lei de Deus, tocando lá em Moisés, no Novo Testamento, onde não estamos mais na lei mosaica? Você quer aprender? É isso. Aí ele dá o exemplo, se chega alguém rico, e você coloca ele no local especial, e chega um pobre, você fala, senta no chão, no estrado dos meus pés, você fez discriminação de pessoas. Toda a lei de Moisés gigante, foi colocada num só negócio, amar ao seu próximo como a ti mesmo. Se você não cumpriu amar o próximo como a ti mesmo, Deus que foi tão bom, tão gracioso, tirando aquela lei terrível, difícil, impossível de cumprir, e trocou por amar a Deus e amar o próximo. Só, eu vou te salvar pela graça, é sem merecimento. A obra de Deus é aceitar Jesus. Eu estou te mandando, reconheça Jesus, aceite Jesus, e ame o seu próximo, perdoe o seu próximo. Se você perdoar, será perdoado também. Se não perdoar, não será perdoado. Só isso. Amar a Deus, relação com o próximo. Quebrou a relação com o próximo, você quebrou toda a lei de Moisés. Você quebrou tudo que foi trocado. Toda a lei de Moisés foi trocada por isso. Você quebrou isso, não serve para você. Já reparou que a Bíblia diz que você não perdoar o irmão, você perde a salvação de Deus? Salvação eterna? Vários e vários textos bíblicos. Eu e o pastor Roberto fizemos uma live, né? Só sobre perdão. Colocamos todos os textos sobre perdão e sobre perder a salvação por não perdoar o irmão. Depois você vê lá no canal da Lagoinha, no canal YouTube da Lagoinha, no meu canal também tem. Estamos caminhando para o fim. Sobre tomar a ceia ou não. Sobre tomar a ceia ou não. 1 Coríntios 11, 27, vamos voltar lá no texto base. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aqui, antes de começar a falar sobre tomar a ceia ou não, já falamos tudo sobre isso, certo? O que é pecar na ceia, o que é não ter temor, o que é tomar indignamente. Já entendemos que é essa questão com o irmão, essa questão de não esperar, não discernir o corpo de Cristo, não amar o próximo, não entender o significado, o sentido. E o que Paulo fala como solução? Por que é tão importante falar isso? Porque tem uma solução para isso. E aqui que é o grande erro, que as pessoas estão deixando de cear e deixando de ter aliança com Deus, e perdendo a salvação, porque não entenderam o texto. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento, Oséias 4,6, vamos continuar. Por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um, preste atenção, redobre atenção agora, examine a si mesmo, e assim, não coma o pão e não beba o cálice, certo? É o que está escrito aí na sua Bíblia? Não coma, deixe de comer, vá embora para casa, seu cara de pau pecador, é isso que está escrito? Não, não é, que cada um examine a si mesmo, e assim, coma o pão e beba o cálice. Olha, os pecadores sem causa que Paulo apontou, tamanha exortação, tamanha falta de temor, o que ele conclui com esses caras? Comam, bebam. A questão é discernir, a questão é você olhar para si mesmo, examinar a si mesmo. O que vai acontecer quando você examinar? Você vai para o arrependimento. Vamos só continuar o texto para terminar ele, eu quero explicar algo.
que cada um examine a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, pelo pecado, pelo tomar a ceia sem o temor, sem discernir o corpo de Cristo, a comunhão entre os irmãos, doentes, irmãos, igreja doente, cristãos doentes, entenderam? Fracos e muitos que dormem. Dormir fala de morte do santo, fala de morte do crente. Morte do crente. Morte espiritual? Sim. Alguns teólogos vão até defender que é morte física também. Esse cristão seria salvo, não perderia a salvação, mas Deus o recolheria. Deus recolheria as pessoas que vão envergonhar o nome de Deus e vão envergonhar a aliança, antes que seja pior. Essa é uma direção teológica que eu sou inclinado para ela. Então, amados, cada um examine a si mesmo e coma. No final desse mesmo versículo, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, se você julgar a si mesmo, está aí a solução. Você poderia tomar o cálice, você poderia comer da carne de Cristo, beber do sangue de Cristo. A exortação de Paulo traz um equilíbrio tremendo. Se fosse levar em conta o pecado, e a gente fosse fluir nessa teologia, a teologia comum evangélica que a gente vê, por assim dizer, que as pessoas, sem discernimento da Escritura, sem ouvir às vezes o pastor, o mestre, enfim, eles não vão tomar a ceia. Eu não me sinto digno, eu não me sinto digno, eu não estou bem, eu estou em pecado. Irmãos, o pecado tem solução. A questão do pecado tem solução. A grande questão é: não deixe de tomar a ceia por causa do pecado. Deixe o pecado por causa da ceia. Simples assim. É um grande erro. Satanás é um bom trabalhador. Nós temos que admitir. Nós temos que admitir. Ele é trabalhador. Ele é trabalhador. Ele fez um bom serviço em colocar na mente do cristão: se eu pequei, eu não tomo a ceia. Me fala quem que sobra para tomar a ceia. Você que está online, você ao vivo, quem que sobra? Levante a mão, por favor, o digno por si próprio, sem contar com o sangue de Cristo, pelas suas obras, pelas suas benfeituras. Levante a mão bem alto, o digno, para que eu possa te conhecer e te louvar, e me prostrar de joelhos e te adorar. Porque só tem um sem pecado, que é Deus. Se essa cultura fosse real, que a pessoa, eu pequei, eu não vou tomar a ceia, e o outro do lado tomou a ceia, nesse mesmo entendimento, não, eu não pequei, e olha para o cara que não está tomando a ceia: safado, eu sabia, crente falso, eu desconto, olha que não pegou a ceia, olha lá, você acha que eu não estou sabendo? Aí o cara toma a ceia. Sabe quem que é esse que toma? Deixa eu ler para você, ele está na Bíblia. Lucas 18:10. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou de pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Vai julgando. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, porque sou pecador. Digo a vocês, que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Deixa eu voltar no texto base. Meu Deus,
Quero achar uma partezinha aqui que me vê a memória. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, enquanto um fica embriagado, papapá. Segura a onda. Enfim, vou ficar aqui procurando horas não, mas ele fala que isso não é a ceia do Senhor. Você vai lá e lê no texto base que está lá bonitinho. Não vou ficar horas lendo aqui até achar não. Ele fala, isso não é a ceia do Senhor, não é isso que é a ceia. Então muitas vezes a pessoa está tomando a ceia, e Paulo está gritando aqui nos nossos ouvidos, isso não é a ceia. Vocês não estão reunindo em comunhão. Se a igreja entrar nessa mentalidade, e eu te falo, tem essa mentalidade, e ela é a que prevalece. Pecou, não tome a ceia. Não pecou, Senhor Santo, tome a ceia. Meu Deus! O que esse monte de pessoal está tomando a ceia? É o fariseu, que ora de si para si mesmo. Eu jejuo, cara. Eu isso, eu aquilo. Tem crente que quanto mais ora, pior fica. Sem a humildade e sem o encontro com Deus não tem sentido, porque quanto mais ele ora, mais ele se sente, quanto mais ele jejua, mais ele ora, mais ele lê a Bíblia, ele sente, eu cumpri, eu tenho lido a Bíblia, eu jejuo tanto por semana, eu oro com força. Meu Deus, ainda não entendeu. Se não tiver o discernimento ali, a humildade com Deus, o encontro com Deus, eu falo isso com os irmãos. Tem gente que sai do seminário, Deus. Tem gente que sai do seminário, Deus. Quartas pessoas da Trindade. Eu sei, mais do que 99% do mundo, dos cristãos e obviamente do mundo. Tem gente que sai, meus irmãos, você não tem ideia. Vira um fariseu do século 21. Tem gente que sai com o rabinho entre as pernas. Gente, é lindo demais. Conversando com alguns irmãos, né, que fizeram o seminário também comigo, falou, não fala para ninguém, não precisa contar para ninguém que eu fiz seminário. Porque se você tem um encontro com Deus durante o ensino da teologia, o aprendizado, você entende que quanto mais você chega perto de Deus, mais você deita no chão e coloca a face junto ao pó. Mais você diminui tamanha grandeza dele. Mas quanto mais você chega perto do seu espelho e da sua grandeza, mais você sai insuflado, grande, poderoso em palavras e em obras e sei lá mais o que. A pessoa que tem um encontro com Deus, amados, ela sai entendendo que ela não sabe nada. Quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada, como diz Salomão em Eclesiastes. Mais você diz que tem um mundo para aprender sobre aquele assunto. Um mundo. Então você vê, cara, eu não sei nada. É assim que a gente tem que sair de um estudo. É assim que a gente tem que sair do culto de terça-feira, do culto de ensino. Dizendo todos os dias, não, chega. Eu não sei nada. Eu amo esse comentário. Eu amo. Amo quando eu ouço. Amo quando eu falo. Na hora que eu estou vendo uma pregação, estou vendo um ensino, estou aprendendo algo novo. Estou fazendo seminário até hoje. Né? O pessoal que me conhece da outra igreja, né? Quando eu entrei, né, Felipe? Estava fazendo seminário, me pergunta, me conta 10 anos depois. Estou fazendo até hoje. Não aguento parar, eu não posso parar. Faço um, depois eu quero aprender. Eu já entendi que eu não sei. E já entendi que eu preciso diminuir. Eu preciso aprender. Aí eu falo assim, eu estou vendo uma aula, eu falo, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu não sei nada sobre esse assunto. Eu já ministrei ele umas 10 vezes, eu já li livros, eu não sei nada, que vergonha. Deixa eu ver se eu pus alguma coisa no YouTube sobre isso, eu preciso apagar. Então, amados, a gente está sempre em conhecimento, em aprendizado. Aquele que acha que é bom e está tomando a ceia, já caiu. Então, qual é a questão da ceia? Para finalizar, qual é a questão da ceia? Os irmãos do louvor quiserem ir se preparando, que eu estou terminando. Ceia, autoexame, você examinar a si próprio.
você examinar a si próprio. Lembra? Li o texto repetidamente, quero ser bem didático para você. Se a gente examinasse a si próprio, não dava ruim. A gente não seria condenado. Você está ali perante a ceia para enxergar o seu pecado, para em primeiro momento chegar a uma conclusão: eu não sou digno de tomar a ceia. Todos os cristãos do mundo têm que chegar a essa conclusão. Por bem que alguns problemas. Som, teste. Som. Teste, som, teste. Tá indo e voltando, teste. Som, teste, som. O problema é que os irmãos param aqui. Eles dizem, alguns, que tem os fariseus, todo mundo errado. Tem os fariseus, que acham que eu sou digno, vou tomar a ceia. E tem os falsos humildes, que dizem, eu não vou tomar a ceia, eu sou indigno. Você não faz parte da aliança. Você é uma cristã plena, cheia do Espírito. Eu falei com essa irmã, para com isso. Quer fazer seu jejum? Show de bola. Quer se humilhar perante Deus? Show. Não se acha indigna assim não. Eu peco tanto quanto você, eu erro, tanto igual você, todo mundo erra. Não vamos viver no pecado, cuidado. Mas nós somos falhos, a questão é, se examine, enxergue que você não é digno e logo na sequência, peça perdão, se arrependa, e é o sangue de Jesus Cristo que te lava e que te torna digno. Romanos 5, o dom da justiça vem sobre você, o presente da justiça, da justificação, sem auto-merecimento, pelos merecimentos da cruz, pelos merecimentos de Cristo. Aí, você que pecou pequenininho, pecou médio ou pecou grandão, se arrependa e tome a ceia. Ninguém pode impedir a pessoa de tomar a ceia. Não pode tomar a ceia quem não é batizado. Eu tenho que tomar até cuidado, não sei se eu estou pisando em alguma doutrina. Se eu tiver, depois eu venho aqui e peço perdão aos irmãos por talvez estar falando algo que vá ferir alguém. Mas perante a Bíblia, eu estou bem seguro para falar com vocês, e online vai ficar gravado aí. Estou bem seguro para dizer, ninguém pode impedir o irmão. Quem julga a si mesmo é ele. Você vai impedir alguém de fazer uma aliança. Nós somos chamados para trazer pessoas para fazer aliança com Deus. E de pregar o evangelho, fazer discípulos. Nós somos chamados, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para fazer pessoas se aliançarem com Deus. Nós não fomos chamados para impedir a aliança. Ai daqueles que afastar os pequeninos de mim. Você quer tomar a ceia? Você precisa dar para a pessoa ensino do que é a ceia, do que é discernir o corpo de Cristo, do que é tomar indignamente. E no final desse ensino você diz, então se arrependa do seu pecado, tome o pão, tome o cálice e firma a aliança com Jesus Cristo. Como diz Tiago, lavai as mãos, pecadores, purificai-vos, arrependei-vos. É isso que é aliança. É o pecador no pecadinho, no pecado, no pecadão, no pecadãozão, vim aqui tomar a ceia, com o entendimento correto, dentro do ensino correto, em contrição, em arrependimento, entendendo que não é digno, que não pode tomar a ceia, pedindo perdão,
se lavando no sangue de Cristo e pelos merecimentos deste, que levou nossos pecados na cruz, ele toma a ceia. Ele toma. E ele tem o seu nome escrito no livro da vida. Ele cumpre os termos da aliança e é salvo. Ninguém pode impedir o outro e nós não deveríamos impedir a nós mesmos. Você que escuta essa mensagem, não deixe de tomar a ceia. Como eu já disse, né? Como diz o pastor Cláudio Matos, né? Palavras dele, que eu guardei no meu coração. Não deixe a ceia por causa do pecado. Deixe o pecado por causa da ceia. Abandone o pecado. E se lave hoje, e mude hoje, e se transforme hoje numa nova criatura. Glória a Deus. Pode se colocar de pé, aplaude Jesus Cristo. Aplaude o Senhor porque Ele é digno. Oh, quão grande salvação! Oh, quão grande aliança! Oh, quão grande aliança! Oh, quão grande misericórdia! Oh, que palavra linda que é a tua Bíblia, que é a tua Escritura, que é a tua clemência, Senhor. Que lindo que é o teu perdão. Eu sabia que isso era coisa do homem. Eu sabia. Impedir as pessoas de tomar a ceia, deixar de tomar, deixar de fazer aliança com Deus, sendo que Jesus pode voltar amanhã, sendo que eu e você podemos morrer hoje ainda ou amanhã, não sabemos o dia, e essa cultura de não tomar a ceia porque eu pequei, não, vamos ter a cultura de pedir perdão porque eu pequei. Vamos ter a cultura de buscar não pecar, metanoia, mudança de direção, mudança, não fazer mais, mudar atitudes e se lavar no sangue de Cristo. A ceia é para isso, é para nos levar à remissão dos pecados, é para nos levar a uma introspecção, olhar dentro de nós, seu pecador indigno, olha o que você tem feito. Se arrependa hoje, Luiz. Olha como você tem falado. Olha a grosseria com a esposa, olha a forma de tratar com o outro, olha aquele pecado na mente, olha aquele pensamento mau, e se arrependa, e se lava no sangue de Cristo, e faça e firme aliança com Deus. Feche os seus olhos. Santo, Santo Espírito, Rama Chorô Salabá Xerecantarabá. Oh, quão poderoso é o sangue de Jesus, Selemeia Andorosa, Cantorô Xaramaia. Oh, quão grande salvação sobre nós. Yeshamangalabá Soromandolô Yandalacaia. Oh, quão poderoso sangue, quão poderosa é a aliança. Como é linda a tua ceia, como é lindo o teu perdão, Chamandalaia. Xeramai Osoriando Ruyanda Calabaço Talamas. Oh, quão grandioso é o teu Espírito, quão grandioso é teu Espírito. Vem sobre nós, Espírito Santo. Toma nossas vidas, Senhor. Nós nos arrependemos nessa noite. Nós nos arrependemos de nossos pecados. Nós olhamos para nós e nos vemos indignos do Senhor, indignos de tudo. Indignos da ceia, indignos de Jesus, indignos da salvação, mas aceitamos como um presente, abrimos nossas mãos para aceitar, pelo sangue de Jesus derramado no Calvário, já que não temos merecimento, pelos merecimentos do Cordeiro, que morreu na cruz e nos comprou para Deus, com teu sangue, povos de toda tribo, língua e nação. Então pelos merecimentos deste, nós aceitamos tamanha salvação, nós aceitamos tomar a ceia, discernir o corpo de Cristo, tomar do pão, da carne, tomar do suco, do vinho, do sangue de Cristo, e firmar nossa aliança com o Senhor. Nós temos uma aliança com Jesus Cristo, nós temos uma aliança com Jesus Cristo. Oh Jesus, perdoa nossos pecados, Senhor, e nos ajude a viver à altura dessa aliança, nos ensina a honrar essa aliança,
nos permite viver o centro do teu propósito para as nossas vidas, Senhor. Nos permite viver o teu querer. Mexe no nosso caráter, mexe na nossa conduta, mexe na nossa vida, mexe nos nossos relacionamentos, Senhor. Nós nos arrependemos, ó Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, por tudo que temos feito que desagrada ao teu coração. E clamamos pelo sangue de Cristo derramado no Calvário sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servo de todos os irmãos, que Ele cresça, te adoramos, Espírito, que eu diminua, te adoramos, Espírito que Ele Santo. apareça, Oh, com grande que salvação. eu me constranja Remacho e abaixei, relamador e andolossia la candarabaixei. Abre nossas mentes, Senhor. Vai abrindo, Senhor. Vai entornando, Senhor. Vai abrindo as mentes para compreender a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Vai derramando, Senhor, sobre as mentes, sobre o Espírito, Senhor. Conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Jesus, Senhor. Oh, Papai, enche do Teu Espírito. Enche mais, Senhor. Enche mais, enche da Tua glória. Oh, Papai, ensina-nos, Senhor. Alimenta-nos, Senhor. O Senhor disse, aquele que tem sede, vem a mim. Nós temos sede, Senhor. O Senhor disse, beba, venha comprar sem ter dinheiro. Nós não temos provisão ou merecimento, mas nós queremos o Senhor. Santo, 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 santo. Rechala, choriala, baixoria, xere, canta labá, soriala, badá. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo é o Senhor, amém, amados. Santo é o Senhor. Deus te abençoe, Deus guarde sua vida. Eu aguardo você na próxima terça-feira, estaremos aí juntos. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.